No Mitologia de hoje, eu vou contar a história da criatura mais temida da mitologia grega, o monstro Tifão. O que faz com que esse nome não seja o mais apropriado, né? Porque vamos combinar que Tifão não é nome de monstro. Tifão é nome de borracheiro. A primeira coisa que vocês precisam saber sobre o Tifão é o contexto no qual ele nasceu. Porque o único propósito de Gaia ter criado ele foi para derrotar o Rei do Olimpo e libertar seus descendentes titãs. O que imediatamente já levanta uma grande pergunta. Por que é que a deusa do planeta Terra, que sempre apoiou Zeus, iria querer fazer isso? Bom, Gaia realmente estava do lado de Zeus na Guerra dos Titãs. Mas ela não ficou nem um pouco satisfeita com o resultado dela. Porque o que ela queria era que Zeus libertasse os seus irmãos e os filhos dela que estavam presos no submundo. Ou seja, dentro dela. E ele fez isso. Só que logo em seguida ele prendeu todos os outros. E não importa que Cronos e os titãs tenham feito muita coisa errada. Eles ainda eram filhos de Gaia, a Mãe Terra. E isso quer dizer que ela ama incondicionalmente todos os seus descendentes e quer ver todos livres. Só que para isso, mais um rei teria que ser destronado. Então ela resolveu criar o monstro mais terrível de todos os tempos. Uma criatura tão abominável e sombria que ela sozinha não seria capaz de conceber. E foi por isso que ela recorreu a seu irmão Tártaro, o antigo deus do submundo. Que por acaso ainda estava indignado por ter pedido o cargo pro Hades. Ah, e é importante mencionar que da mesma maneira que Gaia era uma deusa e ao mesmo tempo um planeta, Tártaro era um deus e ao mesmo tempo um lugar. No caso, o próprio Tártaro, que era a parte mais profunda do submundo. Tanto que nem o Hades conhecia direito essa região. E com isso, eles já tinham até o local para esconder a criatura. Então, Gaia se uniu a seu irmão Tártaro. E juntos, eles conceberam esse monstro titã. A partir daí, era uma questão de mantê-lo em segredo enquanto ele crescia e se tornava cada vez mais forte e devastador. Aí o tempo foi passando, deu tempo até de Zeus trocar de esposa. Quem assistiu o vídeo anterior sabe do que eu tô falando, link na descrição. Até que um dia, Gaia e Tártaro começaram a ter muita dificuldade em manter o Tifão sob controle, colocando todo o plano deles em risco. E foi aí que eles perceberam que a cria deles havia chegado na fase mais terrível de todas: a adolescência. Nesse período, o Tifão estava muito rebelde, muito desobediente. Ele queria fugir de casa e quando os pais dele impediam, ele se trancava no banheiro, tomava aqueles banhos longos de adolescente. Foi bem desagradável. Mas Gaia não era mãe de primeira viagem. Na verdade, esse já era o 36º filho dela. Então, ela sabia exatamente o que os hormônios dele queriam. E com isso, ela foi conversar com seu filho / ex-marido, Pontus, o antigo deus do mar. Que por acaso ainda estava indignado por ter perdido o cargo por Poseidon. E juntos, eles convenceram uma de suas netas a se tornar a parceira de Tifão. No caso, uma criatura chamada Equidna, que era a única de suas irmãs grande o suficiente para copular com o monstro. Aí com sua nova parceira, o Tifão se manteve ocupado, os anos foram passando, ele continuou a crescer cada vez mais, até que inevitavelmente o dia fatídico chegou. Neste momento, Gaia olhou para o seu filho e disse: "Aquele que você procura está no alto do Monte Olimpo, a montanha cuja altura só não é maior que a arrogância e a ingratidão de seu rei, aquele que nunca conheceu uma derrota. Porém, o fim de seu reinado está mais próximo do que nunca, e sua queda será mais profunda que o submundo. Vá, meu filho, ensine a ele a lição que ele tão desesperadamente precisa aprender. O significado da palavra medo." Enquanto isso, Zeus se reunia com alguns dos deuses do Olimpo em uma assembleia, para resolver as questões mais importantes. E mesmo estando muito longe, não demorou muito para que eles notassem os tremores vindos das profundezas. Tremores que se tornavam cada vez mais fortes, como se algo estivesse se aproximando incessantemente, causando um terremoto a cada passo. Então, perplexos com a situação, eles rapidamente foram até a entrada do templo. E do alto do Monte Olimpo, eles viram
Eis que das trevas do submundo surge o monstro titã mais terrível de todos os tempos. Uma criatura tão imensa que apenas o Olimpo superava sua altura. Sua pele era coberta de escamas, asas saindo de todas as partes de seu corpo. Seus olhos ardiam com uma chama eterna de ódio. Seus dedos eram cabeças de dragão cuspidoras de fogo. Gases tóxicos emanavam de seus poros e lava escaldante escorria de seu torso, escondendo gigantescas e monstruosas serpentes venenosas. E isso fez com que os deuses ficassem paralisados de medo. Exceto Zeus, que se manteve firme no alto de seu refúgio, e Atena, que infelizmente se encontrava aos pés da montanha de frente com o monstro e sem chance de escapar. Então, vendo a gravidade da situação, a deusa da sabedoria rapidamente assumiu sua posição de batalha e decidiu que iria atrasar a criatura para que seus colegas tivessem tempo de escapar. E foi isso que Dionísio, o deus do vinho, sugeriu, que eles tinham que fugir para o mais longe possível dali e começar a vida nova. Só que antes que eles pudessem ter tempo de discutir ou correr ao auxílio de Atena, a batalha começou. Com seu treinamento de combate, ela conseguiu desviar dos primeiros golpes e até acertar um. Mas assim que uma das caudas de serpente atingiu seu escudo, a luta acabou. Todos os seus ossos se quebraram e ela foi arremessada até onde o horizonte alcança. Vendo isso, todos os deuses do Olimpo ficaram aterrorizados. E a propósito, eu acho que esse é um bom momento para eu listar quais são os 12 deuses do Olimpo. Primeiro, obviamente, tinha os filhos de Cronos e Rhea, menos o Hades que mora no submundo e Hestia que preferiu ficar de fora. A partir daí, todos os outros são filhos de Zeus, começando por Atena, filha de Metis, Ares e Hefesto, filhos de Hera, e o resto veio das amantes que ele teve. Porque, caso vocês não saibam, Zeus era um galinha sem vergonha. Ah, e antes que alguém venha reclamar nos comentários, toma aí. Se você não se importa com a origem da Afrodite, você não precisa pausar para ler. Agora, vamos continuar a história. Depois da derrota avassaladora sofrida por Atena, todos os deuses resolveram fugir para o Egito. E para garantir que eles não iam ser encontrados, cada um se transformou em um animal diferente. E supostamente essa seria a explicação de por que os deuses egípcios costumam ter a aparência de animais. Apolo se tornou um falcão, que seria Horus, Ártemis virou uma gata, que seria Bastet, Ares virou um leão, que seria Onures, e assim por diante. Só que antes de sair do Olimpo, Zeus, que havia sido dominado pelo medo, escutou seu nome sendo rugido pela criatura. Então, ele olhou mais uma vez para o monstro colossal que se aproximava, respirou fundo e, com toda a determinação que ele encontrou dentro de si, decidiu que não ia fugir. Aí, enquanto os outros deuses iam embora, Hermes, que estava muito preocupado, se aproximou do seu pai e perguntou se ele tinha certeza do que estava fazendo. E Zeus respondeu: se eu fugir, ele continuará a me procurar, deixando um rastro de destruição e morte por onde passar. Este é o meu reinado. Este é o meu povo. Que tipo de rei eu seria se abandonasse o meu trono na menor das intempéries? Se é a mim que ele quer, eu digo que venha. Veremos se ele tem o que é preciso para enfrentar o rei do Olimpo. Hermes nunca sentiu tanto orgulho de seu pai quanto nesse momento. Mas o cagaço ainda falou mais alto e Hermes foi embora. Aí, com todas as questões resolvidas, Zeus pegou seu estoque de raios e a batalha começou.